a gente vai começar misturando todos os ingredientes úmidos dessa receita. Aqui eu usei uma abobrinha grande, que deu aproximadamente 230 gramas, se não muito me engano, mas eu vou deixar o valor correto. O que eu fiz? Ralei a abobrinha e deixei ela descansando na peneira por uns 30, 40 minutinhos, para que o excesso de água escorra e não influencie tanto nessa receita. Então aqui tem a abobrinha, a gente vai estar acrescentando 2 ovos inteiros, gema e clara, 2 colheres de sopa de azeite de oliva e algumas gotinhas de essência de baunilha. Aqui eu vou usar o mixer para misturar tudo isso. Se você quiser, pode pôr no liquidificador também, não tem problema nenhum. Com a mistura dos ingredientes úmidos já batido, a gente vai começar a acrescentar os ingredientes secos. Eu tenho cacau em pó, o meu é 70%, mas se você quiser usar o de 100% melhor. Xilitol, farinha de aveia e vou bater um pouco esses ingredientes até que eles se tornem homogêneos. Com a massa já homogênea, a gente vai acrescentar o bicarbonato de sódio, o fermento e o sal e depois mistura só o suficiente para que tudo se integre, não bate muito, tá? Aqui eu tenho uma forma de pão pequenininha. Eu coloquei papel manteiga, mas se você quiser untar, enfim, é que eu acho que vai ficar um pouco mais difícil para desenformar se você quiser. Então a gente vai despejar a nossa massa aqui. E aí, para fazer uma firula, eu quero colocar chocolate picado por cima. Lembrando que o forno já está pré-aquecido a 180 graus, tá? O ideal é que você sempre coloque seu forno para pré-aquecer antes de começar a sua receita, para que a temperatura esteja por igual em todo o forno. Então aqui eu vou colocar o nosso chocolate. Eu piquei meio grosseiro, tá? Em pedaços maiores, porque eu não quero que ele suma na massa. Bom, vou levar para assar. Daqui uns 20, 25 minutinhos, vou verificar como é que tá. Para saber se tá assado, você pega um palito, coloca no centro do bolo e se sair limpinho, tá tudo certo. Aí é só retirar do forno e esperar esfriar. Bom, gente, meu bolo ficou pronto em 25 minutos. Deixei esfriar um pouquinho para conseguir desenformar e passar para a travessa que eu vou querer servir. Vamos provar para ver como é que fica essa receita, então. A textura fica muito boa, sério. Não tem gosto de abobrinha e a textura fica surpreendente, dado o fato de que vai abobrinha, basicamente, para fazer a massa. A parte que fica sem o chocolate fica meio ordinário, assim. Mas o que tem o chocolate em barra, gente, fica com um gosto delicioso. Se você tem um filho com seletividade alimentar, por exemplo, e que não gosta de comer legumes, vai passar batido, gente. É um bolo de chocolate delicioso. Se você tá de dieta ou fazendo uma reeducação alimentar, esse bolo é ótimo, porque ele tem bastante fibra, né? Em decorrência da farinha de aveia e da própria abobrinha. Além de ter um baixo teor calórico de modo geral. Muito gostoso. Uma receita que vale muito a pena fazer. Me surpreendeu de um modo muito positivo. Se você gostou e ficou surpreso, assim como eu, se inscreve aqui no canal, que a gente vai continuar testando receitas fit daqui da internet.